Bom dia, bom sábado você que nos assiste. É uma alegria ter a tua companhia conosco para estudarmos agora a última lição que fala sobre a volta de Jesus. Estamos hoje encerrando a nossa lição desse trimestre e temos aqui dois convidados especiais. O Andrei, primeira vez que está vindo, que bom tê-lo aqui conosco, viu, Andrei? E o Júlio, nosso amigo que está sempre aqui conosco. Que bom ter vocês aqui. Nós vamos hoje coroar as nossas lições falando sobre a volta de Jesus. Que tema lindo que a gente está estudando, né, nessa semana aqui. Só lembrando que você pode acessar as nossas lições através do site do mais.cpb.com.br ou também por meio do Facebook, facebook.com/conexão, o número 7, Curitiba. Para iniciarmos então esse estudo, vamos pedir as bênçãos de Deus e eu peço que o Andrei faça uma oração para nós, por favor. Pai que estás nos céus, graças te damos pela oportunidade de abrirmos a Tua Palavra e aprender do Senhor. Enche-nos com Teu Espírito, te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de ler um versículo muito lindo da Bíblia, que é nosso verso principal, que está em Mateus número 24, versículo 27, que diz o seguinte: assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Que coisa maravilhosa quando a gente pensa na vinda de Jesus e que todo mundo, absolutamente todo mundo na Terra vai poder vê-lo, né? A gente tem um pouquinho de uma noção, assim, agora que a gente tem a internet, né, como as coisas podem ser simultâneas, através de um aparelho, mas a olhos vivos, né, é uma coisa que só Deus mesmo, né, Júlio, para poder dar um presente desse para a gente, né? Eu gostei como o autor, ele começa aqui citando um poeta, que o nome dele é Eliot, que fala o seguinte: em meu princípio está o meu fim. Querendo dizer que tudo começa e tudo termina, né? Com exceção de Deus, né, que é eterno e sempre existiu e sempre vai existir, que é uma coisa além da nossa compreensão humana, tudo tem um começo e tudo tem um fim, né? E assim como a gente, na nossa igreja, né, como o próprio nome adventista fala, né, que a gente segue os mandamentos de Deus, né, coroando a criação, coroando com a santificação do sábado, né, e também com a expectativa da vinda de Jesus, né, que é a nossa coroação maior, né, que é o que nos move, né, o que nos mantém alertas e felizes com essa esperança. Assim também temos a bênção de saber que, apesar de ter entrado o pecado do mundo, esse pecado vai ser erradicado para sempre, né? E é um alento muito grande para a gente isso, né? E eu gostaria, Júlia, que você começasse falando que aqui o autor ele fala sobre o dia do Senhor, esse grande dia. É interessante, Mônica, que no Antigo Testamento, para cada uma vez que é mencionado a primeira vinda de Cristo, 5 vezes são mencionados o seu segundo retorno. Nossa. Em torno de 700 passagens da Bíblia como um todo mencionam a primeira vinda de Cristo, sendo que mais de 2.300 a sua segunda vinda. E na lição menciona que muitas vezes fazemos distinção, que no Antigo Testamento não existia a previsão da segunda vinda, existia. Isaías menciona isso no capítulo 13 como um tempo de lamento, onde as nações se lamentarão diante do Senhor pelos seus erros. Zacarias, no capítulo 13, menciona que o nome do Senhor será exaltado como Rei de toda a terra. Daniel, no capítulo 12, menciona que Miguel, o outro nome de Cristo, vai levantar-se para defender o seu povo. Sofonias também menciona com relação a esse tempo de lamento. A Escritura como um todo menciona o dia do Senhor como um dia em que Deus trará a justiça e devolverá a cada um segundo as suas obras. E é interessante que o grande evangelista Bill Grant, ele menciona num sermão memorável em Amsterdã, um sermão feito para missionários internacionais, que todos os povos, eles têm dentro de si a semente da vinda de Deus. Os judeus racídicos pensam em que vai vir um Deus juiz. Também os hindus pensam que vai vir a última encarnação de seu Deus Vishnu, onde ele vai trazer justiça.
os budistas acreditam na última vinda de Buda, os muçulmanos acreditam num Deus vingador que trará justiça e reinará para todos sempre. Ou seja, se todos os povos pensam de alguma maneira que Deus colocou no seu coração a vinda do Messias, a vinda do Deus forte, muito mais quem tem a Bíblia, que tem toda a palavra completa, o Antigo e o Novo Testamento, tem que ter essa consciência no seu dia a dia, que breve Jesus voltará. E é interessante, né, Andrei, quando a gente pensa que aqui, o autor ele fala que vai ser um dia maravilhoso para aqueles que seguiram a Jesus e acreditaram, né? E vai ser um dia terrível para outras pessoas, né? É interessante porque o Júlio falou de justiça. O que na nossa sociedade mais precisa hoje, tanto no Brasil, no exterior, é de justiça, né? Justiça. E só o Senhor realmente pode trazer essa justiça, tratar todos com equidade, com a verdade, né? Agora, nem todos querem a justiça do Senhor. Sim. Né? As pessoas, hoje elas falam muito de Cristo, do Senhor, do Jesus que é amoroso, mas elas não falam sobre o Senhor, elas não dão essa ênfase, às vezes, que o Senhor vai vir para julgar, isso que o Júlio falou, para retribuir cada um segundo as suas obras. E isso é forte. É muito forte. Mas isso não é muito popular. Entretanto, quando o Senhor Jesus age com justiça, ele age com amor. Porque imagina se a pessoa só ama, mas ela não corrige, ela não julga, né? Então, a justiça de Cristo está intimamente ligada com o seu amor, né? E tudo que nós precisamos hoje é desse aspecto do amor de Cristo, é da justiça dele se manifestando no mundo. Andrei, eu queria que você aproveitasse e falasse, aqui o autor, ele fala sobre Daniel. Por que ele está citando Daniel aqui juntamente com a vinda de Cristo? Daniel 2, o autor cita Daniel 2, em especial os versos 34 e 44, e essa profecia é a profecia mais longa de toda a Bíblia, porque ela começa com os babilônicos e termina com o retorno do Senhor. O interessante é que nessa profecia, Deus ele proporciona para Daniel todos os reinos que sucederiam após o reino babilônico e depois todos esses reinos cairiam com uma pedra que viria sem mão, que simbolizaria o reino de Cristo, que destruiria todo esse reino de pecado e iniciaria o reino do Senhor. A restauração completa, né? A extinção do pecado. Então, essa profecia de Daniel 2, ela nos traz esperança, de conforto, que todos esses mundos, esses impérios, tudo isso vai passar e o reino de Deus vai chegar, ele vai esmiuçar e acabar com o pecado e vai trazer a justiça e a paz. Essa é a nossa grande esperança. E o profeta Daniel, quando ouviu isso, ele ficou pasmo, mas ele ficou feliz, porque deu esperança para ele também. Sim, é verdade. Ô Júlio, por que ele está falando aqui de uma perspectiva em longo prazo? Porque nós estamos falando de eternidade. E o próprio Tito, no seu livro, menciona que devemos amar e aguardar a bendita esperança que é a volta de Cristo. E a perspectiva que nós temos que ter é a construção durante nossa vida, dia após dia, que breve Jesus voltará, para que possamos viver com Ele no futuro. Mas eu queria que você me permitisse comentar um fato que me aconteceu essa semana. Um amigo meu, Fabiano Borges, ele mora no interior de São Paulo, professor de História, está pouco a pouco deixando do lado a escola, porque ele comprou uma pequena gleba de terra para plantar, para produzir produtos saudáveis, para vender para as cidades. Ele quer morar no campo e levar a palavra nas cidades e voltar a morar no campo. E eu pensei em meu coração quando eu falava com ele, puxa, mas você não está sendo radical, deixar a cidade, já morar no campo, produzir frutos e levar à cidade só a palavra e os frutos? Ele disse, não, irmão, Jesus está voltando, você não acredita? E ele me confrontou, Mônica, porque, sinceramente, eu tenho muita dó de dizer isso, no momento eu duvidei da vinda de Cristo, na perspectiva dele, entende? Eu disse, puxa, será que realmente é necessário que eu me desfaça das coisas desse mundo? É necessário que eu entenda que eu tenho que colocar na minha vida a prática que Jesus está voltando? E aí eu percebi que quem estava errado não era o meu amigo, sim eu. Porque eu ajo e vivo sem perspectiva, Mônica, não é nem a longo prazo, é em médio e curto prazo. Sim. Terminando aqui a gravação nesse sábado de manhã,
Eu vou para a minha vida, para as minhas atividades, para o meu descanso, para o meu lazer, enfim, para qualquer coisa, e continuo agindo a curto prazo como se Jesus não fosse voltar. Sim. Então, a grande sacada é você perceber que Cristo vai voltar e Ele pode voltar a qualquer momento, principalmente para aqueles que dormirem no Senhor agora, sim, que se encerra o jogo da salvação. É porque se a gente morrer hoje, Jesus voltou hoje para a gente, né? Então, realmente, por isso que a Bíblia diz que a gente tem que estar sempre preparado, né? Vigiar sem cessar, é por isso, né, Júlio? E é interessante você falar isso, porque às vezes a gente prega uma coisa, mas no fundo não vive aquilo que prega. E é um bom questionamento para a gente, né? Sim. Porque até que ponto a gente pode se envolver com as coisas desse mundo, sabendo que a nossa vida mesmo vai estar em outro mundo. Então esse equilíbrio, né, também da gente não largar tudo e não fazer nada, né, esse equilíbrio mesmo a gente tem que adquirir com relacionamento íntimo com Cristo, né, não é verdade? Andrei, aqui o autor ele fala sobre a vinda de Jesus, e eu já falei um pouquinho isso no começo, mas que todo mundo vai ver isso. Eu queria que você enfatizasse quão espetacular isso vai ser. Nós, como adventistas do sétimo dia, nós acreditamos no retorno do Senhor Jesus nas nuvens do céu com poder e grande glória. Essa é uma doutrina fundamental do povo adventista. E a palavra de Deus está cheia de menções a este evento. Temos em Mateus 24:30, temos no 1 Tessalonicenses 4:6-17, Mateus 26:64, Apocalipse 1:7, e outros textos que falam que o Senhor virá com poder e grande glória nas nuvens do céu. Agora, Mônica e Júlio, eu não sei se vocês já viram este vídeo que andou um tempo na internet, sobre um programa da TV inglesa, a TV estatal da Inglaterra, onde eles tratavam assuntos religiosos. E o nome do programa se chamava Big Questions. E era um programa religioso. Nesse programa tinham várias pessoas, hindus, muçulmanos, um pastor adventista, pastores católicos, anglicanos. E lá eles perguntaram qual era a posição adventista sobre o retorno do Senhor. E o pastor lá presente, ele citou esses textos de Tessalonicenses e tal. Eu achei estranho, porque surgiu uma agitação no público ao perceber que nós cremos no retorno do Senhor Jesus literal e que o Senhor Jesus virá com poder e grande glória. Então eu percebo que na mente secular, atualmente, nós estamos um pouco percebendo esses textos da Bíblia como algo assim, não, será que isso vai acontecer realmente? Será que Jesus vai voltar nas nuvens do céu e todo olho verá do leste ao oeste? A palavra de Deus, ela se prova confiável. Nós podemos ter certeza que o que o Senhor falou vai se cumprir, mesmo se vá contra as leis da física. O Senhor, Ele que criou as leis da física. Então, o Senhor Deus, Ele é capaz de permitir que todas as tribos da terra contemplem o seu grande retorno, e vai ser um dia terrível e vai ser um dia de alegria enorme para muitos. Sim. E o nosso papel hoje é estarmos preparados para esse dia. Amém. Júlio, existe um questionamento muito grande, né, em relação aos mortos, né? E aqui a própria lição já elucidou muita coisa aqui pra gente do que acontece com os mortos e tudo. Mas a Bíblia, ela deixa muito claro o que vai acontecer na volta de Jesus, tanto com os vivos quanto com os mortos, sim, certo? Eu vou emprestar um pouquinho o versículo de 1 Tessalonicenses 4, eu vou até subir para 13 a 18, onde ele diz que, dada a palavra de ordem, dado o grande grito, tocada a trombeta, o próprio Deus desce dos céus. E então os que estão mortos em Cristo ressuscitam primeiro, totalmente transformados, não mais aleijados, deficientes, tristes, doentes, plenos, glorificados, transformados. Não só físico, mas não o só mental físico, também, mental, né? emocional, de sim, todas as maneiras. E aí, nós, os que estiverem vivos por ocasião, sobem também e se encontram com Jesus no ar. Amém. Vivos e mortos, ou ex-mortos, vamos dizer assim, ressuscitados agora pela presença e pela glória de Deus. E aí cabe uma reflexão de
crer, e vou novamente emprestar de ti, uma das grandes dificuldades das pessoas quando se dão ou se deparam com esse texto é: mas realmente os mortos poderão viver? Como? Como que alguém que foi cremado pode reviver? Como Sim. alguém que morreu no naufrágio pode viver? Não há nem sepultura. Numa explosão, Exato. uma coisa assim, né? Esse Deus que o André mencionou é o Deus confiável, porque Ele criou todas as coisas. Sim. Ele me criou a partir de uma gota de sêmen, não poderá novamente me criar? Sim. Então é esse Deus que promete isso, e Ele é confiável porque Ele é o Criador de todas as coisas. Atualmente se estuda muito teoria das cordas, o bóson de Higgs, campos elétricos, teoria quântica. Quem mais estuda, mais se abisma e diz: uau, não pode existir todos esses fenômenos sem existir um Criador por trás. Sim. E é esse Criador, sem tempo, atemporal, sem tempo, nem espaço, nem local, que cria todas as coisas do nada, que pode criar inclusive quem morreu. E quem morreu inclusive espiritualmente. Muitas vezes nós estamos mortos espiritualmente e precisamos que a vida nos prove: você está morto agora, para que Deus nos ressuscite e sejamos provados nessa vida que podemos ser transformados de mortos para vivos. E é esse convite que nós fazemos para você. Muitas vezes você se sente cansado, condoído, triste, com lamentos, perdeu algum ente querido e se sente morto. Deus pode ressuscitar. Ele pode, sobre os nossos ossos, trazer vida novamente. Amém. E não precisamos necessariamente aguardar o grande dia da vinda do Senhor, mas assim esperamos. Mas nesse momento nós podemos também ser vivificados. E que alento a gente saber, né, que Deus... Ele tem um cuidado especial por cada uma das suas criaturas, né? A gente, às vezes, quando pensa em quantidades muito grandes, eu fico pensando assim, para mim, como eu sou professora e dou aula há muitos anos, como eu vejo alguns alunos que vêm e vêm, olha, professora, lembra de mim? Às vezes eles são pequenos, adolescentes, já são homens e mulheres formadas, e a gente, às vezes, puxa, gostaria de poder lembrar, né? E comparado ao universo, isso não é nada, né? São alguns anos de sala de aula e eu já esqueço de muitos deles, infelizmente. Mas é bom a gente saber que Deus, Ele tem um amor especial por cada uma das suas criaturas. E que Ele não esquece de nenhuma delas. E isso realmente é uma coisa que só um Deus poderia fazer, né? Porque na nossa concepção não tem como. A gente já chegou ao fim aqui da nossa lição, infelizmente. E eu gostaria que cada um de vocês, vou começar pelo Andrei, não apenas essa semana, Andrei, mas assim, na lição como um todo, como uma preparação para a volta de Jesus, culminando realmente com o próprio tema. O que você gostaria de deixar com as pessoas que nos acompanharam durante esse trimestre? Eu primeiramente gostaria de dizer que Jesus Cristo está voltando. Esta lição de preparação foi para nos alertar, nos despertar do nosso sono, porque muitas vezes nós dormimos. E o Paulo nos aconselha: agora não é hora de dormir, agora é hora de vigiar. Então o Senhor, com esta lição, Ele está nos chacoalhando e falando: filhinhos, se preparem, porque eu estou voltando para dar o galardão a todos aqueles que confiam em mim, que confiam no Evangelho. E agora nós temos que segurar firme essa nossa esperança, né? O que me chama muito atenção nessa lição desse trimestre, primeiramente, foi que nós podemos confiar nas profecias e devemos estudar mais as profecias, né? Como na lição 10, nós tratamos sobre uma profecia bem atual, que é com relação à América e Babilônia, né? Podemos perceber no cenário político atual que as profecias se cumprindo e o Senhor em breve irá retornar. Antes disso, vamos passar pelos momentos difíceis, mas o Senhor vai estar conosco em cada passo do caminho, né? O Senhor Jesus, Ele vai voltar e o nosso papel agora é nos preparar, nos regozijar, porque a nossa salvação está mais próxima de quando nós aceitamos a fé. Amém. E para você, Júlio? A visão de um Jesus forte, um Jesus vivo, um Jesus rei. A gente vem de um mundo que ele foi colonizado por uma versão de Jesus morto, Jesus fraco, Jesus tão miserável quanto eu, um Jesus triste, um Jesus abatido, e agora ele vem em glória, ressuscitando até quem o feriu para que perceba e compreenda a grandeza desse Deus. Então o que mais me
emocionou durante essa lição e estudo durante essa semana também foi ver esse Jesus vivo, forte e eterno. Amém. Eu gostaria de terminar citando algo que William Shakespeare escreveu sobre o retorno da vida de Jesus, e ele diz simplesmente assim: uma história sem a esperança do retorno de Cristo, a vida é uma história contada por um idiota, cheia de som e de fúria, sem sentido algum. Realmente, se você não acredita na vinda de Jesus, o que é a sua vida? Né? Eu fico pensando, se a pessoa não tem essa esperança, o que é essa vida que a gente vive sem essa esperança, né? Então, pense duas vezes, né? Pense nos seus familiares, talvez você acredite, mas os seus familiares não acreditam nisso. Como a perspectiva da vida deles seria diferente se eles acreditassem nessa esperança, porque essa esperança abre muitas, muitas portas, né, para a nossa vida, para a nossa perspectiva, para a mudança do nosso pensamento, né? Então, que isso seja reflexão, que isso possa continuar a gente a seguir nessa vida aqui, porque esse é o auge da esperança do ser humano, né? Que assim, uma coisa que o Júlio falou que eu não sabia, que a Bíblia, quando fala do primeira vinda de Jesus, fala 5 vezes mais sobre a segunda, é para nos dar realmente a certeza de que Jesus vai vir, né? E que se for nessa nossa geração, que seja, e que se não for, a gente vai estar dormindo e num abrir de olhos a gente vai encontrar com o nosso querido Jesus, né? Muito obrigada pela participação de vocês durante essa lição. E nós vamos então terminar essa lição com uma palavra de oração, e eu peço que o Júlio faça uma oração para nós, por favor. Deus eterno, obrigado por mais uma vez podermos ter estudado sobre Ti, sobre a Tua carta de amor, sobre Tuas promessas, Senhor, e principalmente, Senhor, adocicar a nossa vida, Senhor, com a certeza que Tu vai cumpri-las, porque o Senhor é Deus e não é homem para mentir, Senhor. Amém. Muito obrigado por tudo, muito obrigado, Senhor, por esses momentos. Abençoa a nossa vida, abençoa a nossa semana e nos ensina a orar. E se nós ainda não sabemos orar, Senhor, lê os nossos pensamentos, Senhor, e interpreta-os como uma oração. Em nome de Jesus. Amém. 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 Nós agradecemos muito a tua participação conosco no estudo dessa lição, só lembrando que a partir do outro sábado nós estaremos com uma nova lição. Que você continue nos assistindo, lembrando que você também pode acessar os nossos cultos ao vivo, todos os sábados pela manhã a partir das 10 horas e também aos domingos e quartas-feiras a partir das 19h30. Tenha um dia muito feliz e abençoado, fica com Deus.